Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje nós vamos falar sobre uma novidade na praça, uma novidade em nosso país, que é a nuvem de livros. É um movimento extraordinário de valorização da leitura em nosso país e nós trouxemos um dos seus criadores, que é o professor Roberto Baiense de Castro. Ele é diretor de Relações Institucionais da Go Mobile, que é a empresa que capitaneia a implantação da nuvem de livros em nosso país. Professor Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. E o objetivo principal da nossa conversa é dizer ao nosso público, que é constituído basicamente de jovens, o que é a nuvem de livros. Eu já li a respeito, mas tem gente que ainda não entendeu direito o que é isso. Nuvem de livros. Tem a ver com o meteoro que passou pela Rússia, não? Não, felizmente não. Não. Primeiro, muito obrigado pelo convite que você nos fez, né? Eu sou um coadjuvante desse processo, mas o que não me distancia assim, de um sentimento que norteia todos aqueles que estão envolvidos com esse projeto, que é sobretudo de orgulho, porque a nuvem de livros é a mais inovadora e completa biblioteca online do país. Ela foi concebida há 4 anos pelo Grupo Go, a Go Mobile é um dos braços do Grupo Go. O Grupo Go nasceu depois do carro e antes do avião, portanto a gente não tem nada a ver com a companhia aérea, é um grupo carioca, essencialmente carioca. Eu às vezes tenho que explicar isso para o resto do país, que aqui no Rio de Janeiro a gente faz coisa boa. Claro, e muito. E o Grupo Go, que é uma companhia, um grupo de companhias que produz conteúdos de entretenimento, jornalísticos e educacionais. O grupo tem até uma televisão, não é? Nós temos uma televisão voltada para a área de games, né? Na qual nós temos uma participação, que é a Play TV em São Paulo. E o Grupo Go, que tem uma relação histórica, fluida e estreita com a Fundação Roberto Marinho, há 4 anos, preocupando-se com a migração dos conteúdos educacionais em suporte físico para o suporte digital, e diante da inexorabilidade desse movimento, resolveu então, de forma muito determinada, se debruçar sobre a ideia de construir e oferecer ao conjunto da sociedade civil brasileira uma biblioteca online que fosse substantiva, pluralista, atrativa e que atendesse a algumas demandas, né, candentes que o país hoje impõe. Pra você ter uma ideia, Arnaldo? Sim. Desculpa eu te interromper. Não, vamos lá. O Brasil tem hoje, de acordo com os dados oficiais do MEC, 200 mil escolas públicas e privadas. Destas, 65% não tem uma biblioteca. Pode. É a mesma não história. Não tem sequer uma sala de leitura. Pois é. Quer dizer, o nível de sucateamento é enorme, né, sobretudo nessa área de oferta de uma biblioteca de consulta de referência. Há uma lei que foi promulgada no final do 2º mandato do presidente Lula Luiz Inácio da Silva, que determina que em 2020, portanto daqui a 7 anos, forçosamente todas as escolas brasileiras, públicas ou privadas, terão que ter uma biblioteca na relação mínima de um livro por aluno matriculado. Tem gente que gosta de anotar números. Essa lei, se a memória não me falha, é 12.244. Ela é... Graças a Deus que você lembrou, porque eu não tinha a menor 12.200 de 2010. É uma lei importantíssima. Exatamente. Isso significa que, se essa lei for cumprida, daqui a 7 anos, uma escola numa região de exclusão social, na periferia de uma grande metrópole como o Rio de Janeiro, se tiver 1.472 alunos matriculados, terá que ter, forçosamente, repito, 1.472 livros. A nuvem de livros, portanto, ela, no primeiro movimento, ela já se antecipa ao futuro, porque ela permite que hoje, uma rede pública municipal, estadual ou federal, mesmo uma rede privada de ensino, ao aderir à nuvem, pode, de imediato, facultar aos seus alunos uma biblioteca que tem hoje 7.000 obras. Não já obras tem. Quaisquer. A nuvem já tem 7.000... A nuvem tem hoje um acervo de 7.200 obras.
Não criou nenhuma, não é? Não é o ela objetivo. Ela tem apenas, de forma a se apresentar mais completa, ela tem um acervo de uma empresa que compõe o Grupo Gol, que é a Gol Editora, que basicamente editou alguns livros de domínio público. Sei. Mas, para você ter uma ideia, quer dizer, essa ação visou apenas complementar e adensar o nosso acervo. Para efeitos de remuneração dos editores, por exemplo, a participação dos livros da editora não conta. É apenas uma necessidade que as nossas curadorias entenderam, sobretudo a curadoria de literatura, de que uma biblioteca, né, com essa intenção, com esse propósito, teria que ter forçosamente os clássicos da literatura em língua portuguesa, claro, os clássicos da literatura mundial, os novíssimos, os contemporâneos brasileiros, obras de referência, e como ela se propõe a ser uma biblioteca contemporânea, ela teria que ter também uma série de conteúdos multimídia. Então, a nuvem de livros, por exemplo, Arnaldo, ela tem hoje grande parte da grade de programação do canal Futura. Pois é, eu queria exatamente falar sobre isso. Eu vou lhe pedir 1 minuto só de intervalo e nós voltaremos com mais notícias sobre essa coisa extraordinária que é para o nosso país a existência da nuvem de livros. 1 minuto só e logo voltaremos. Até já. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje falando sobre a nuvem de livros com o professor Roberto Baiense de Castro, que é um dos fundadores ao lado do publicitário. Ele também é homem de publicidade, embora formado em Belas Artes. Ele se formou em Belas Artes em Minas Gerais, mas foi estudar Sociologia em Paris e se tornou publicitário no Brasil. Vocês veem as múltiplas qualificações do professor Roberto Baiense, que é sobrinho de um grande educador brasileiro, Norbertino Baiense, que foi até meu colega no Conselho Federal de Educação, para orgulho meu. Mestre, como é que uma editora se aproxima da nuvem de livros? Eu tenho uma editora, vamos supor, e eu quero participar dessa aventura saudável. Como é que eu faço? É muito simples. Eu gostaria apenas de fazer uma pequena ressalva, né, porque o grande protagonista desse movimento, quer dizer, o arquiteto da nuvem de livros, é o Jonas Suassuna, que é o presidente do Grupo Gol, um notável empreendedor e um indivíduo de quem eu tenho o privilégio de ser amigo já há alguns anos. É do Jonas a ideia, a concepção da nuvem. Foi ele que bolou, né? E foi ele que, a partir de uma aprofundada reflexão sobre a realidade brasileira, ele então norteou assim, os pilares que sustentam a ideia da nuvem de livros. Com relação à nossa relação com os editores, né, é interessante frisar que quando nós caminhávamos em direção à nuvem e à sua concepção, nós nos deparamos com um movimento de aparente reatividade por parte dos editores, apesar da inexorabilidade do livro digital. E nós ficamos muito inquietos para tentar descobrir quais os motivos que estariam por trás dessa barreira de indiferença, digamos, em relação a um projeto como o nosso. E foi muito fácil identificar, até porque as questões que envolviam, né, essa reação eram, na sua grande maioria, expressivamente, absolutamente justificáveis. Havia um temor que se generalizou no imaginário coletivo dos editores brasileiros, que fez com que eles passassem a temer, repito, de forma justificadíssima, a migração do conteúdo literário do suporte físico para o suporte digital, porque eles queriam e precisavam ter a garantia de proteção e encapsulamento desses conteúdos, porque temiam que pudesse se repetir, lamentavelmente, uma história que se abateu sobre o mercado fonográfico com o iTunes, que transformou a indústria fonográfica em terra arrasada. Então havia uma preocupação muito grande em relação a essa questão. A outra questão de ordem era a questão da remuneração, né? Alguns importantes agentes literários, um agente literário hoje é quem tem debaixo do seu portfólio, né, os mais importantes autores do mundo. Um deles, numa versão da Book Fair de Frankfurt,
há 2 anos, disse, né, publicamente que concordava que os conteúdos dos autores representados por ele migrassem do suporte físico para o suporte digital, desde que, imaginando ou pressupondo que a cadeia tradicional de produção do livro teria sido quebrada nesse movimento, uma remuneração de 50%. E isso deixou os editores muito preocupados, porque você que conhece bem esse métier e é um grande e renomado e respeitado autor, sabe que a remuneração ela varia entre 10%, 12%, eventualmente 14% sobre o preço de capa do livro. E olhe lá. Né? 50% era algo que comprometeria monumentalmente a margem de contribuição das editoras. E por fim a questão da tecnologia, né? InDesign, Pub. Se você fizer um corte na média das editoras brasileiras, né, nós perceberemos muito rapidamente que todas elas têm os seus conteúdos ou em PDF ou em Quark, em versões, digamos, hoje desatualizadas. Então, como resolver isso? Internalizar a tecnologia, terceirizar a tecnologia? A nuvem rapidamente respondeu a essas questões. Primeiro, dando proteção aos conteúdos embarcados na biblioteca online, porque nós optamos por constituir um modelo de proteção proprietário. Nós tentamos incorporar algumas plataformas globais que se mostraram muito vulneráveis e, diante dessa constatação, nos ocorreu, então, desenvolver no Brasil, né, com talento brasileiro, um mecanismo de proteção que assegurasse e garantisse aos autores proteção ilimitada para os seus conteúdos em quaisquer suportes aonde os livros fossem acessados. Eles têm a comprovação de que não vão ser enganados. Não é? Os livros não serão pirateados e não é possível fazer download. Você, quando acessa a nuvem de livros, como ela é uma estrutura multiplataforma, você pode acessá-la através de um smartphone, de um tablet, né, Android ou iOS, que são, digamos assim, os modelos operacionais de grandes players globais. Você pode acessar através de um notebook, de um netbook, de um desktop, ou seja, o acesso é muito facilitado, né? E você pode, durante o tempo que quiser, né, assistir filmes, ouvir e assistir aulas do telecurso da Fundação Roberto Marinho, ler livros de todos os gêneros da produção literária, ficção, biografia, contos, crônicas, né? Não livros quaisquer, apesar do nome, a nuvem de livros, ela não é nem um depositário de livros e tampouco ela se limita a livros. Ela encarnou e incorporou o modelo de uma biblioteca contemporânea que, pressupostamente, é um organismo vivo que todo dia incorpora novos conteúdos, como, por exemplo, os ODs, que são os objetos digitais educacionais produzidos na Espanha, onde nós fomos buscá-los para que eles pudessem dar à nuvem a atratividade que ela tem hoje. Agora, professor Roberto Baiense, eu tenho dúvidas sobre se há limites para a adesão de livrarias, editoras e livros propriamente ditos, se isso aí de repente não entope. É uma pergunta técnica, eu queria que o amigo pensasse na resposta e me desse 1 minuto de intervalo e logo voltaremos. Até já. De volta com o nosso Educação em Debate, hoje falando sobre a nuvem de livros com um dos seus criadores, ao lado do publicitário Jonas Suassuna, o professor Roberto Baiense de Castro, que dirige as relações institucionais da Gol Mobile. A Gol Mobile é uma empresa impressionante, enorme, situada na Barra da Tijuca e que tem a representação das publicações da Fundação Roberto Marinho, o que não é pouca coisa, não é? Mestre Roberto, não há perigo, num dado momento, de tecnologicamente não se poder agregar mais livros a esse sistema? Não, a nuvem ela é muito seletiva de um lado, não é? Ela é muito rigorosa, porque nós queremos oferecer, contrariamente ao que as demais plataformas de comercialização do livro digital oferecem, quaisquer conteúdos, a nuvem é muito rigorosa. Ela está preparada tecnologicamente para receber um grande número de conteúdos, mesmo conteúdos multimídia, e ela tem algumas peculiaridades, né? Sendo uma operação em cloud, em nuvem, ela está alocada em servidores nossos, na Barra da Tijuca, em servidores no Rio de Janeiro, em Botafogo,
em servidores na Europa e em servidores nos Estados Unidos. Né? Tudo isso? Isso implica até numa pequena brincadeira, porque a gente costuma dizer que se houver um problema com os nossos servidores, os servidores de Botafogo, eles rapidamente são acionados. Se houver um problema com esses servidores, os da Bélgica são acionados. E se houver um grande problema na Bélgica e impedir que eles funcionem, eles vão para os Estados Unidos. Se acontecer alguma coisa com os Estados Unidos, nós vamos ficar tranquilos, porque aí o mundo acaba. É claro. Não vai ter nenhum problema. Né? É claro. A nuvem hoje ela tem cerca de 100 editoras, predominantemente editoras brasileiras, que produzem o melhor da literatura, que já aderiram. Né? Cada uma delas tem uma participação, um share de participação muito equânime, quer dizer, nós não queremos a hegemonia de uma editora sobre as demais, portanto, é uma relação muito, muito interessante. Democrática. O modelo de remuneração é um modelo que é fruto de conversações exaustivas que nós tivemos com os editores, de forma a encontrar uma solução que fosse fair, que fosse elegante. E a questão da tecnologia, né, apenas para complementar o que eu dizia antes, nós conseguimos e elaboramos um protocolo que permite que uma editora nos mande, através de um FTP, que é um canal digital, os seus conteúdos em PDF, que é o formato com o qual costumeiramente eles trabalham, e nós rapidamente digitalizamos o livro. E já tem freguesia? Porque a nuvem é uma novidade, é realmente uma grande novidade. Eu queria saber, já tem secretarias de Estado, secretarias municipais, em grandes empresas, multinacionais, já existem fregueses para esse sistema? Já, e bons fregueses. A nuvem ela foi preparada primeiramente para atender a necessidade urgente de crianças e jovens que estão naquelas escolas, né, em antecipar a lei, que formam um contingente de 15 milhões de indivíduos. São 15 milhões de crianças e jovens hoje matriculadas regularmente, né, nas escolas das redes públicas e privadas que não têm acesso à biblioteca. Há também um novo contingente, né, que os estudiosos do comportamento identificam e classificam como a nova classe média brasileira, fruto, né, de 20 anos aí de conquistas sociais, que deram um salto, né, qualitativo e ingressaram definitivamente na sociedade de consumo. E hoje querem, de forma obstinada, cumpridas, né, algumas necessidades primeiras, digamos, querem, de forma obstinada, dar aos seus filhos aquilo que a sociedade brasileira, lamentavelmente, não lhes deu no passado, que é acesso ao conhecimento. Exatamente. Esse é o segundo posicionamento da nuvem, e até tem porque a nuvem... Tem uma coisa bonita aí do governo, que é esse Vale Cultura. Eu acredito muito nisso. Eu tenho a impressão que isso vai criar uma revolução e nós estamos, enorme. Assim, já discutindo formas da nuvem participar desse movimento. Deixa eu lhes perguntar uma coisa. Eu só queria fazer uma ressalva. Esse posicionamento, segundo o da nuvem, é importante porque a nuvem se firma efetivamente como um instrumento de democratização de acesso ao conhecimento. Porque como o preço para você obter uma adesão licenciada na nuvem é muito barato. É o que eu ia lhe perguntar. O que é muito barato? É menos do que o preço de uma tubaína. É mesmo alguma bebida? Coisa como R$1 por semana. R$1 por semana? R$1 por semana. Você tem acesso o indivíduo com R$4 por mês, R$4, ele tem acesso à nuvem? Há variações 4, 5. E eu queria também ressaltar que para atingir esses públicos, nós temos algumas parcerias de distribuição. E um dos nossos parceiros, né, a quem eu queria dedicar uma breve menção, é a Telefônica. A Telefônica é a companhia líder no segmento telecom do Brasil, entendeu que no processo de anabolização dos seus serviços, ela teria que promover e difundir conteúdos de educação e de saúde. A nuvem foi entendida, né, pelo comando mundial da Telefônica como um produto que se adaptava muito bem a essa definição. Então, hoje, todos os assinantes da Vivo, da Telefônica no Brasil, eu faço questão de mencionar isso aqui, que são 82 milhões de indivíduos, né, eles têm acesso à nuvem de livros através dos seus devices. Então é possível que hoje você, né, tendo um smartphone ligado à Telefônica Vivo, você possa acessar a nuvem de livros e todo o seu conteúdo ilimitadamente através de um smartphone ou de quaisquer outros devices. Tá? Espetáculo. Nós temos companhias também, como a Enderhead, que é líder mundial em cartões pré-pago, que é mais conhecida por uma das suas marcas, que é a Ticket, que aderiu à nuvem de livros por entender que a nuvem é um ativo que deve, né, permear a relação
da empresa com os seus empregados, seus executivos e as suas famílias. O que nós temos que desejar de coração é que a nuvem se expanda, não é? Que ela não encubra o sol desses novos movimentos em favor da classe média e coisas que tais em que o Brasil está empenhado, e que seja um sucesso. Nós estaremos aqui inteiramente à sua disposição. Eu peço ao amigo que inclua a nossa programação e o CIEE, que é quem patrocina o nosso programa, dentro da família da Nuvem de Livros. Nós vamos ter a felicidade de estar juntos também nesse projeto. Amigos, colocamos um ponto final, agradecemos ao professor Roberto Baiense de Castro a sua presença entre nós e prometemos um novo programa na próxima semana, neste mesmo horário. Um abraço, amigo. Tchau.